dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Triunfo. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Fenômenos Mecânicos. E hoje nós vamos ver aí mais um movimento bidimensional muito importante aí, que é o nosso movimento circular uniforme, ok? Bom, vamos começar. O que é importante a gente falar do movimento circular uniforme? Por que ele é uniforme? Basicamente porque a velocidade escalar dele é constante, tudo bem? Mas a velocidade escalar é constante. Isso não acontece também com a nossa com o nosso, né, vetor velocidade. Por quê? Porque neste caso aqui, nós vamos ter uma aceleração, que é o que a gente vai ver mais para frente daqui a pouquinho, que é o que a gente chama de aceleração centrípeta, que é o quê? Aceleração centrípeta é a aceleração para o centro, né? Ela aponta para o centro do nosso círculo. Então, qual é a ideia do movimento circular uniforme? A ideia básica é que vamos ter aqui uma partícula, por exemplo, fazendo esse movimento circular aqui, tudo bem? E ela vai ter aqui um vetorzinho velocidade associada a ela, correto? Bom, quando a gente fala da velocidade escalar, a gente sabe que ela é constante, por isso o tempo, né, o que a gente vai ver depois, que é o que a gente chama de período, né, que é o tempo que essa partícula vai levar para dar uma volta completa, né, uma revolução completa nesse círculo aqui, é constante. Então, a velocidade escalar é constante, é por isso que a gente chama de movimento uniforme, circular uniforme. Mas o que vai acontecer? Aqui, nesse ponto, o vetor velocidade da partícula está apontando para cá. Agora, para ela ficar fazendo a curva, a cada ponto que ela for passando, o vetor velocidade tem que ir se alterando, concordam? Porque senão, se ele não for girando, ele não vai ficar fazendo um movimento circular, ele vai simplesmente um movimento retilíneo e vai embora. Então o que acontece? Nós vamos ter aqui, para isso acontecer, uma aceleração que é perpendicular ao raio da trajetória e aponta para o centro. Tudo bem? Então a gente vai ter uma aceleração aqui que vai estar sempre apontando para o centro do círculo, ok? O que a gente pode verificar aqui? Como é que a gente vai verificar o que é essa aceleração? Imaginem aqui que esse daqui é um pedaço aqui do círculo que está sendo percorrido pela partícula. Aí imagina que a partícula está inicialmente aqui e depois veio para aqui, tudo bem? Aí imagina que esse ponto aqui que eu estou marcando, esse ponto aqui é onde fica o centro do meu círculo. Então, se eu traçar uma linha daqui até a ponta, nós vamos ter o raio, né? Bom, o que a gente viu da parte de movimentos em duas dimensões? Que se eu traçar uma linha aqui e traçar uma outra linha aqui, e eu posso chamar, o que eu vou fazer? Eu vou chamar isso daqui de vetor posição, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse daqui de R inicial e esse daqui de R final, tudo bem? E aí, o que eu vou ter finalmente? Eu vou vir aqui, eu vou fechar um outro vetor aqui, então aqui é um vetorzinho, né? Então, setinha para cá, aqui vai ter a setinha para cá, e aí vai ter uma outra setinha aqui. Esse daqui é o meu delta R, né? Que é a minha variação, meu vetor de variação de posição. Bom, vamos chamar esse ponto aqui de A, esse ponto de B. O que a gente percebeu? Temos aqui um triângulo, né? Esse triângulo aqui, ele tem aqui um ângulo θ, que é o ângulo formado entre a variação da posição inicial e até a posição final. Agora, uma coisa que é interessante de a gente notar é o seguinte. Aqui, como a partícula está se mexendo nessa direção, aqui nós vamos ter um vetor velocidade para cá, e aqui nós vamos ter um vetor velocidade para cá, tudo bem? Bom, o que a gente pode fazer de análise? Isso está acontecendo porque a gente está tendo a aceleração centrípeta, né? Como a gente falou aqui, a aceleração faz com que o vetor velocidade mude. E a gente pode, então, tentar verificar essa variação do vetor velocidade. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu pegar aqui para a gente fazer de preto. Inicialmente, eu tenho esse vetor velocidade aqui. Então, eu vou marcar ele aqui. Tudo bem? Marquei esse vetor velocidade aqui. E agora, eu vou marcar esse outro vetor velocidade aqui. Então, vem aqui e marca esse outro vetor velocidade aqui. O que a gente vai ter?
Se eu pegar um vetor aqui e fechar, o que eu vou encontrar? Enquanto aqui a minha velocidade, ali, meu vetor velocidade no ponto A, e aqui é meu vetor velocidade no ponto B, esse vetor aqui é o que a gente vai chamar de variação da velocidade, correto? Bom, agora que a gente vai fazer alguns desenvolvimentos em cima disso. Vamos começar. A nossa ideia aqui é conseguir desenvolver isso daqui, essa análise, a fim de chegar no que a gente chama de aceleração centrípeta. Como é que a gente vai achar isso? Qual que é a nossa primeira ideia? Da onde a gente vai partir? A gente sabe que a nossa aceleração ela vai ser igual à nossa variação da velocidade com relação a sobre variação do tempo, correto? Então, a variação da velocidade sobre a variação do tempo. E o que a gente pode fazer? Reparem que aqui eu tenho um triângulo e aqui eu tenho um triângulo. Esse ângulo formado aqui entre o VA e o VB é o mesmo ângulo θ que é formado entre RI e RF. Tudo bem? Então a gente pode fazer aqui um trabalho de semelhança de triângulos, né? Eu vou comparar esse triângulo com esse triângulo. E o que eu posso fazer nessa análise de semelhança de triângulos? Vou fazer aqui. Eu posso dizer que o meu módulo de ΔV sobre V, ele vai ser igual ao módulo do meu ΔR sobre R. Tudo bem? E aí, o que eu posso fazer? Vou fazer aqui do ladinho. Eu posso dizer que meu módulo de ΔV, ele é igual eu vou passar o V multiplicando, né? Então, é igual ao V que multiplica o ΔR sobre o meu R, ok? Bom, vamos lá. Agora a gente sabe que o meu módulo de V vai ser isso daqui. O que a gente vai fazer, então? A gente não viu que a aceleração é a variação de velocidade pela variação do tempo? Só que quem que é o meu módulo aqui da variação de velocidade? É justamente esse carinha que está aqui, tá bom? E agora, então, eu vou substituir isso daqui aqui. O que a gente vai obter, então? Agora a gente vai trabalhar com módulo. Então, o meu módulo da aceleração vai ser o quê? Vai ser, eu vou colocar o R aqui embaixo do V, tudo bem? Então, vai ser o meu V sobre o meu R. E aí, eu vou deixar aqui o meu ΔR sobre o meu ΔT. De onde saiu o ΔT? É justamente daqui. Então, o ΔT veio da própria forma da aceleração e todos os outros termos aqui saíram do que eu desenvolvi aqui em cima, ok? Então, continuando, o que vai acontecer? Quando os pontos que eu vou chamar aqui, eu chamei aqui de A e B, quando esses pontos se aproximarem, né, porque a gente está fazendo um limite com o ΔT cada vez mais próximo para esse ponto se aproximar do meu ponto A, o que acontece? Essa razão aqui, essa razão ΔR, módulo de ΔR sobre ΔT, ela vai tender a nossa velocidade, a nossa velocidade escalar v. E quando isso acontece, a gente acaba obtendo a aceleração instantânea, correto? Então a gente vai acabar ficando com a nossa aceleração instantânea no ponto A, porque é o ponto B se aproximando do ponto A. E o que vai acontecer então? Quando isso acontecer, né, quando o nosso ΔT, isso aqui ficou ruimzinho, né? Quando o nosso ΔT tender a zero, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a nossa aceleração aqui vira a nossa aceleração instantânea, e a aceleração instantânea, nesse caso, é o que a gente vai chamar da nossa aceleração centrípeta. Então, fica esse A com o Czinho, tudo bem? E essa aceleração vai ficar o quê? Bom, como isso daqui virou V, fica V vezes V sobre R, eu fico então com V quadrado sobre R, e isso daqui é a nossa aceleração centrípeta, tudo bem? Isso daqui é o que a gente chama de aceleração centrípeta. Uma outra coisa muito importante que a gente estuda, falando de movimento circular uniforme, é aquilo que eu comentei do período, né? O período é o tempo que vai levar para essa partícula completar uma revolução aí no nosso círculo. O período a gente representa, né, pela letra T, é um Tzão. Então, vou fazer aqui, vou separar aqui esse cantinho aqui para a gente falar um pouco sobre período. Bom, a gente representa pela letra T. Então, o T é o que? É o tempo necessário para a revolução da partícula que se desloca nessa distância aqui. E que distância que essa partícula se desloca? Bom, a gente está trabalhando com um círculo, qual que é a distância? Vai ser 2πr, tudo bem?
que é aí a nossa fórmula de perímetro, justamente, né? Então, se o raio for maior, ele percorre um espaço maior e o tempo é elevado por causa disso. E isso daqui vai ser dividido pela velocidade, né? Porque a velocidade está ligada ao tempo, né? Como velocidade é espaço por tempo, o que é o contrário, eu isolo o tempo, eu tenho o espaço pela velocidade, esse é meu período, tudo bem? É o período que eu vou, assim que eu calculo o período que eu vou ter ali da partícula percorrendo o meu círculo. Bom, para a aula de hoje é só. Para dúvidas, sugestões, críticas, observações, acessem o link do formulário na descrição do vídeo. Aguardo vocês na próxima aula e tchau!